CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a obra do nosso irmão, o Espírito André Luiz, e que foi escrita através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 12, tratando da reencarnação de Segismundo. Leremos o Evangelho e faremos a prece para iniciar os nossos estudos. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Aqui estamos, Jesus, prontos para o estudo desta tarde, rogando a tua proteção, o teu amparo, rogando ainda em teu nome a proteção do André Luiz, a inspiração dele, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, para nos inspirar, nos fazer compreender a reencarnação, bem como rogamos ao altivo e aos guias da nossa casa o suporte necessário para mantermos o nosso estudo em equilíbrio e em paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que esses espíritos nos abençoem, e em nome do amor, em nome do nosso amor, iniciamos então os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Então, nós estamos estudando a reencarnação de Segismundo. Esse capítulo 12, a gente já está há várias aulas, estamos caminhando para o final. Então, quem foi Segismundo? O senhor que está vindo pela primeira vez. O senhor pode me interromper a hora que o senhor quiser. Segismundo é um espírito que está reencarnando. E vai ter como pais Raquel e... Como é o nome dele? Do marido da Raquel? Adelino. Quero ver se você está prestando atenção. Raquel e Adelino. E o que foi que aconteceu com esses 3 personagens? Segismundo, Raquel e Adelino. Numa vida passada, Segismundo assassinou o Adelino para ficar com a Raquel. Raquel e Adelino eram casados, e há então um triângulo amoroso que ele mata o Adelino para ficar com a Raquel. Acaba que não fica com a Raquel, ela vai para a prostituição e quando a vida, os 3 desencarnam, se encontram em regiões umbralinas de muito sofrimento, os 3. São resgatados por espíritos amigos e no plano espiritual conseguem se perdoar, continuam o trabalho, o estudo no mundo espiritual e Adelino e Raquel vêm à Terra antes dele, retorna à Terra e vai recebê-lo como filho do casal. Tinham se perdoado no mundo, na pátria espiritual. Porém, no momento da reencarnação, olha, estou resumindo aqui em 5 minutos que nós estudamos em 10 aulas. No momento da reencarnação, no momento da aproximação de Segismundo do casal, Adelino, com esquecimento, que a gente esqueceu o passado, ele começou a ter pesadelos com Segismundo. Quando Segismundo se aproximava, ele ficava desesperado e acordava dizendo que tinha pesadelo,
que tinha um monstro que queria assassiná-lo, que era um monstro muito ruim, muito perverso, a reminiscência do passado. E então teve novamente a intervenção de alguns espíritos amigos. Por quê? O Segismundo era muito querido, porque se arrependeu muito do que fez, ajudou a muita gente, trabalhou muito no mundo espiritual, angariou muitas simpatias espirituais, então tinha o merecimento do apoio, da ajuda. Um dos instrutores, o que está narrando aqui a história junto com o André Luiz, através do André Luiz estava junto, conseguiu fazer com que os três se entendessem, principalmente os três não, a Raquel estava tranquila, que o pai, que era, como é o nome do pai? Adelino, o pai se entendesse ali, perdoasse, porque o Segismundo pediu perdão para ele, chorou muito, se ajoelhou, e ele pensou assim, um espírito mau, um homem mau, um monstro, jamais se arrependeria, jamais faria isso. E ele aceita ali as desculpas, e está no momento em que Segismundo está se acoplando ao ventre de Raquel. Foi aqui que nós paramos, eles estão no quarto, né? E já... Missionários da Luz. Às segundas-feiras, 5 horas, a gente tem estudado as obras de André Luiz. Estudamos o livro Nosso Lar, estudamos depois o Mensageiros, agora o Missionários, nós vamos na sequência, todas as obras de André Luiz. Então, estamos aqui. Eu vou lendo, a gente vai explicando e qualquer coisa pode interromper. É uma live que não é informal, ela é informal, não é formal, né? Não tem essa formalidade toda. Vamos lá. Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? É uma pergunta que André Luiz faz a Alexandre. Nesse interim teve a explicação da hereditariedade, como que hereditariedade iria funcionar no processo reencarnatório. Ele nasceria então com um problema no coração, que foi aonde ele atingiu o pai na outra encarnação. Ele vai morrer do coração, ele vai ter um problema cardíaco. Então isso tudo foi explicado. Agora ele está perguntando se ele vai ter a mesma altura, vai ter a mesma vivacidade. E também um detalhe importante, o Segismundo, no momento da reencarnação, ele estava com medo, porque ele disse assim, um conhecimento que eu já tenho, e se eu vir a falir? E se eu vir a falir? Então ele estava com medo de falir. Que a gente promete mundos e fundos para os nossos guias, e quando chega aqui com o esquecimento do passado, a gente acaba fazendo muitas vezes as coisas que não deveria, né? Então vamos lá, ele vai ter a mesma altura, ele vai ter as mesmas instruções. Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente. O que é a forma pré-existente? O perispírito. Nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Então é o perispírito que modela o corpo. O nosso corpo tem o modelo do nosso perispírito. A gente desencarnando, a gente aparece com a aparência que nós temos hoje. Ele é que molda. Então vamos lá. Agora, quando for reencarnar, vai ter a genética dos pais. E terá também, tendo a intervenção do mundo espiritual, aquilo que ele deve passar aqui na Terra. Então há uma interferência do mundo espiritual. Isso nós estudamos bem na aula passada. Ele terá então um uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade, né?
A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia de que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado, a iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecido de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Então ele deu um resumão aqui. Vai ter os ascendentes paternos e maternos, ascendentes cromossomiais, né? E a intervenção também do mundo espiritual, que nós encarnados não fazemos ideia, né, dessa influência dos espíritos. E também algo digno de nota, que nós vimos semana passada, que esses construtores, esses que estão encarregados ali da reencarnação no Segismundo, eles o acompanharão até os 7 anos de idade. Até os 7 anos, a fixação do perispírito no corpo físico. Aí, a partir daí, o espírito começa a tomar consciência de si mesmo, né? Bom, eu ia fazer alguma pergunta? Pode fazer. Eu fiquei pensando na expressão moldes mentais de Raquel. Por que só os moldes mentais da mãe interferem nesse momento? Não, também do pai, mas vamos ver aqui, vamos ler de novo. Ele falou mais da mãe, mas vamos ver aqui. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. Então vem lá a hereditariedade do pai e da mãe. Então a gente sabe, por exemplo, o sexo, acho que é o cromossomas 23, né? O XX da feminino, o XY masculino. A mulher tem o XX, o XY vai do pai, ele será homem. Então vai entrar o X da mãe e o Y do pai, não é? Então a influência dos dois. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomas paternos e maternos. Então os dois. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, porque ele vai ficar junto da mãe, no ventre materno. A mente da mãe vai influenciar diretamente no Segismundo, o que ela sente, os momentos de alegria ou de tristeza, de lágrimas ou de sorriso, o que ela falar ou deixar de falar, se ela está feliz com a gravidez ou se ela está infeliz, tudo isso vai influenciar diretamente no ventre no ser reencarnante. A mãe tem uma influência muito grande na nossa reencarnação. É isso que ele está dizendo. Então, os dois vão doar tudo. Vamos ler devagar de novo. Porém, a esse fator primordial, cromossomial e tal, aquelas coisas todas, a influência dos moldes mentais de Raquel, que está ligado ali direto a ela, a atuação do próprio interessado, ele, o espírito também, o concurso dos espíritos construtores, que agirão
como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. Então, vai influenciar ainda a mente da mãe, os construtores e o próprio espírito na sua formação. Aí ele continua: o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, que vão estar ali sempre junto. Então nós vimos aqui uma reencarnação planejada. Não é toda reencarnação que tem todo esse amparo. E cada reencarnação é uma reencarnação. Nós estamos estudando aqui a reencarnação de Segismundo, para a gente ter uma ideia. Mas cada um teve a sua. Tem aqueles que nascem simplesmente com os ascendentes biológicos e pronto. A gente raciocina, como é que deve ser a reencarnação de um índio que está nascendo numa tribo lá no Xingu, que ainda não teve nem contato com o homem? Tem tribo lá que não teve nem contato com o homem ainda. Mesmo que já teve, precisa de todo um trabalho, como teve, por exemplo, a reencarnação do Chico. Está vendo a diferença? É diferente, não é? É bem diferente. Então vamos lá, vamos continuar. Tudo bem até aí? Segismundo terá então, insisti, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento. Então, já em cima daquela explicação toda que o Alexandre deu, o André Luiz pergunta, então, a forma física dele, que foi a pergunta primeira, que altura ele vai ter, como é que... Ele pergunta, então isso aí, essa forma é eventual, por enquanto, ao nosso conhecimento? O instrutor vai responder: se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Ó, bem diferente. Então, o Alexandre foi chamado para o concurso eventual ali no momento da reencarnação, por ele ser muito amigo da família, do Segismundo, da Raquel e do Adelino, e por ter uma ascendente moral sobre eles, ele foi chamado e auxiliou diretamente a reencarnação. Mas todo o processo está por conta dos guias dele, daqueles que prepararam, que planejaram a reencarnação dele. Esses sabem como vai ser, como deve ser. Aí ele diz aqui, ó, isso é com relação ao bem dele. Ele vai ter um corpo preparado para ele cumprir com aquilo que ele se comprometeu, com aquilo que ele veio fazer aqui, mas não vão interferir no destino dele, né? A gente vê lá, estudando as obras da Dona Ivone, no momento de uma prova dela, quando ela tem o beletrista, o título do capítulo é o beletrista, um amante das letras, que ele quer escrever um livro através dela e conta a história dele, um drama. Ela pergunta aos guias se ela disse que não faria nada sem falar com os guias dela. Então ela tenta encontrar o Charles, ela não vê o Charles, ela não vê o Dr. Bezerra, ela não vê ninguém perto dela. Ela não vê. E olha que a mediunidade dela, a evidência dela era toda hora. Ela via o beletrista, mas não via. E o beletrista promete a ela, né, é uma história muito interessante, que, sabendo da pobreza dela, ele diz assim, ó, essa é a minha história, você escreve a minha história, que eu vou, o restante é comigo.
eu vou fazer com que você seja campeã de vendas. Eu vou estimular a venda. E depois dessa história eu trarei muitas outras que eu conheço, de muitos outros espíritos. Você ficará reconhecida aqui no Brasil e fora do Brasil. Você não precisa botar nem meu nome, você não precisa dizer que é um romance mediúnico. Diga que foi você mesmo que escreveu. Ninguém apareceu para dizer para ela fazer ou deixar de fazer. Era a prova dela. Era a prova dela. Ela agradece e não faz. Então ela dá uma lição muito interessante ali, que o romance tem que ter um cunho doutrinário, um cunho educativo, doutrinário, educativo e um cunho moral. Um cunho moral. E a história dele era uma história que acontecia nos jornais todos os dias, e ela não podia fazer aquilo e ela não fez. Então tem que ler lá o beletrista. Por quê? Era a prova dela. E depois o que diz os guias para ela? O que o Charles diz para ela? Se você tivesse aceitado, você ia ter dinheiro, ia ter fama, e isso culminaria com o seu suicídio. Porque na vida anterior ela faliu justamente no campo da vaidade, da notoriedade. E a prova bateu ali de novo e ela resistiu. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Vai estar tudo preparado para o bem dele, mas nós não vamos influenciar no destino dele. O destino é com ele. O nosso destino nós escolhemos. É o nosso livre arbítrio. Bem claro? Entendeu, Adilane? Aí ele continua aqui. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano é o guia de Segismundo, é o que está bem do lado dele ali, estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que se deve obedecer. Então, tanto o guia dele, que é o Herculano, quanto o Segismundo, sabia de tudo isso. E ele foi preparado para cumprir com o dever dele, com aquilo que ele se comprometeu no mundo espiritual. Assim como cada um de nós. Aí a Dilane não quer mais ficar aqui, vai embora. Ah, quer saber? Vou lá para minha terra, vou lá para o mato, vou ficar lá com meus familiares, não quero mais saber de doutrina espírita. Ela é livre para fazer isso. Teve a oportunidade, teve a orientação, tem a mediunidade ostensiva, tem tudo. Sabe que precisava trilhar por aqui. Quantos médios falidos? Lá no livro anterior a esse, os missionários, conta lá, né? O senhor lembra, né? Da queda de Otávio, de Joel, de Ricardo, né? Então os 5 lá que vêm com a mediunidade ostensiva, vê os espíritos, escuta os espíritos, escreve, os espíritos escrevem através da mão dele. Tem um que vê, olha para a pessoa, vê o passado lá atrás, conheci o fulano lá da Espanha e tal, e todos eles faliram. Todos faliram. É um exemplo para a gente. Por isso a gente deve orar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Meu Deus, me ajuda. Né? Me bota no caminho. Ah, agora eu estou no caminho. Senhor, me ajuda a perseverar. Não me deixe esmorecer. Me dá força, me dá ânimo, me dá coragem. É a nossa parte. Porque, como ele está dizendo aqui, nós já sabemos, ele está afirmando aqui, ninguém veio com passaporte. A gente veio com carteira de trabalho. Né? A gente veio para trabalhar. Não para descansar. Para trabalhar. Atendendo à lei do progresso. Então vamos lá. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Alguma pergunta até aí? Não?
Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Então, se você vem com a beleza física, é para você se educar, é para você não se envaidecer, é para você não se perder na sensualidade. É uma prova, sinal de que você já foi belo e já faliu. Se você veio com a feiura, ou você pediu para vir feio, porque não quer passar ali pela vaidade, não quer escorregar nesse campo, esses espíritos mais elevados não pedem para vir muito bonito, não. O Chico não era muito bonito, não, né? Nem um pouquinho, né? Ou faliu na beleza e vem feio mesmo. A Dona Ivone, a gente gosta muito da Dona Ivone, ela cita lá o exemplo do... Ele chama o Príncipe de Belvedere, era de tanta beleza, naquele romance Ressurreição e Vida, não, como é o nome do romance? Amor e Ódio. Amor e Ódio. E ele era muito bonito. Ele era muito bonito. Não. Amor e Ódio. A do judeu é o drama da obsessão. Então, é o Gaston. O nome dele é Gaston. Gaston Luce. Gaston. E ele, no início ali, ele dá uma abusada da beleza. Mas ele se apaixona por uma bela moça. Ele se apaixona e dá ruim de novo a vida dele. Dá ruim. E a gente aqui estudando, ele reencarnou, ele pede para reencarnar, ele reencarna. E a Dona Ivone disse que ele nasceu, aí foi informação depois. O médium viu aqui, quando nós estávamos estudando, ele aqui perto, ele reencarnou numa comunidade, viveu pouco tempo, era um pretinho bem feinho e depois ele voltou para o plano espiritual. Então olha só, o espírito, ele vem com a beleza ou com a feiura com uma finalidade. Tem uma finalidade. É o que ele está dizendo aqui. Volto a dizer, a gente vem para trabalhar, a gente vem para progredir, né? Pagar os débitos com o objetivo do progresso. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Então tem sempre um objetivo moral, um cunho moral. A beleza ou a feiura e por aí vai. A forma atlética, pormenores anatômicos imperfeitos, pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Então você imagina, Andressa, nascer na comunidade do Coroado. É uma comunidade que tem aqui do lado, um lugar miserável, feio, e que tem gente para chuchu, tem a criança, tem gente naqueles becos ali, um monte de beco, você entra num beco daquele e tem 8, 10 casas. Então, tem as vielas aqui do lado, eu vou chamar de a viela, que só passa uma pessoa. Se tiver um vindo de lá, um tem que parar, não é? Encostar na parede para o outro passar. E a casa dos dois lados. Elas entram assim e sobe, né? Um balaio de gato danado ali, meu Deus. Fio para tudo quanto é lugar ali, ou lugar para ter problema ali, né? E quando chove, enche, transborda. A água vai lá na cintura, em alguns setores ali. E os moradores perdem tudo e não saem dali. Por que um lugar desse? Que prova, que expiação é essa? Que expiação é essa?
Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos ver aqui de novo. Ó. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, ali não é um ambiente hostil? Ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que ali renascem. Então é aquilo que aqueles espíritos precisam. E o engraçado, não sai dali, não quer sair dali, gosta dali. Gosta. E quando ali a gente vê alguém ainda, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, num lugar desse, tem ali ainda alguém numa cadeira de rodas, todo torto, aleijado, não fala, com tudo isso em cima. Que expiação. E tinha um ali na bacia do porco, assim. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Então, isso é visto. A posição que você vai ocupar na Terra, ela é fatal. Você escolheu antes, a posição social. O país que você vai nascer, o lugar que você vai nascer, o sexo, homem ou mulher, fatal. Você escolheu antes. Porque atende uma necessidade do espírito. Entendeu? Vocês vejam, lá no Memória de um Suicida, da nossa querida irmã Ivone, que estudamos aqui também aos domingos, pela manhã, lá no final tem quando os espíritos voltam, já estão voltando para reencarnar, tem um espírito que pede a prova de nascer num prostíbulo, porque ele abusou disso na outra encarnação. É concedido a ele. Mas o que diz o instrutor? No fundo do fundo, ele gosta daquilo, ele ainda gosta. Ele diz que vem para passar a prova e vencer. Mas no fundo, ele gosta, ele vai para lá porque ele gosta. E aí? E mesmo sabendo disso, foi dado a ele o livre, respeitando o livre-arbítrio dele reencarnar. Vocês estão vendo como a reencarnação é uma coisa extremamente complexa? Há as reencarnações impostas? Sim. Mas na maioria dos casos se respeita o seu livre-arbítrio. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade que dispõe em nosso meio. Então, agora o Alexandre respondeu a pergunta do André Luiz. A altura, os construtores sabem, aqueles que estão mais encarregados, os diretores, os guias dele, responsáveis pela encarnação, sabem. E com relação às questões morais, ele vai ter tudo para poder agir
livremente. Tem um lar equilibrado, condições equilibradas, para que ele possa crescer como espírito. Então a gente tem que dar graças a Deus o lar que a gente teve, os pais que nós tivemos. O pai foi bom, o pai foi duro, o pai foi amoroso. O pai ou a mãe era o pai e a mãe que a gente precisava. A minha família não é uma família unida, é a família que eu precisava. Um amigo nosso uma vez dizia para a gente assim, além de uns problemas lá que ele citou da família, ele disse, a minha família tem uma peculiaridade. Ninguém se dá com ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Nem o irmão, nem o pai, nem a mãe, nem o tio, nem a prima, nem o primo. Ninguém. São todos inimigos. Que dureza, hein? Você lembra da Dona Ivone? Ela fala que reencarnou numa família em que o pai, ela lembrava do pai da reencarnação passada, quando era a Leila, que era o Charles, lembrava da casa, que era um castelo, porque ela era muito rica, lembrava da carruagem que ela tinha, lembrava das roupas que vestia, e ela dizia para o pai, você não é meu pai, essa casa não é minha, eu quero voltar para minha casa. E ela chorava, e chorava muito, porque ela tinha a lembrança, eu estou pingando só, ela tinha a lembrança da vida passada, e não teve mérito para retornar na família que tanto fez por ela, porque ela foi uma suicida. Ela desprezou o amor do pai, ela desprezou o amor do marido, ela desprezou o amor da filha. Então ela veio sozinha, sem ninguém. E quando você nasce num lar difícil, complicado, é porque tem uma necessidade. Nem sempre a família é um grupo de espíritos que se ama. Nem sempre. Você reencarna no meio de inimigos. Numa família grande você não sempre tem um cunhado, gente boa. Eu tenho uns 2 que eu estou dando de graça. Ainda bem que eles não estão me ouvindo, né? Sempre tem um cunhado, gente fina, tem ou não tem? E nada é à toa, nada é por acaso. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência e disse, não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Claro, você tem que ter o livre-arbítrio. Não tem um destino fixado, não tem. Algumas coisas importantes da sua vida vai acontecer. A posição social, como nós falamos. O país que você vai nascer. O sexo que você vai nascer. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. Se você mudar depois, é problema seu. É uma outra coisa, Todo mundo nasce ou homem, sexo masculino, ou mulher, sexo feminino. Ninguém nasce diferente. E você tem o livre-arbítrio. Por exemplo, o Segismundo vai ter um problema no coração. Então tem coisas que vão acontecer, que vai passar pela vida dele. É a expiação dele. Agora, você que escolhe. O senhor escolheu vir hoje aqui, né? O senhor escolheu vir. Então vamos lá. Naturalmente a criatura renasce com independência relativa e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna,
onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Claro que tem a influência dos pais, é claro que tem a influência do meio, né? Se estuda muito em pedagogia, em sociologia, em psicologia, a influência do meio. Alguns dizem que a influência do meio é fundamental, e não é. E não é. Mas que tem a influência, tem. Mas quantos superam o meio adverso e vencem? Quantos? Então não é uma situação sine qua non para você vencer ou não vencer. O espírito, sendo mais forte, ele vence ao meio. Se o espírito vem no meio do vício, nasce numa comunidade, no meio do vício, ele pediu para aquilo ali, para vencer aquela situação. Às vezes, quantos nascem ali e não se envolvem com as drogas? Quantos nascem ali, estudam e trabalham, né? Outros se deixam levar, mas outros, muitos outros, e a gente vê que até a maioria vence. Né? Onde existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam uma cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio, intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. O que ele disse aqui, Edilane? Então você vem para cumprir uma cota. Você pode, pelo seu esforço, ir além, ou ficar muito aquém, se perder até. Você tem um mínimo a atingir. A gente vê o Chico. O Chico veio para escrever algumas obras que ele fez. Fez muito mais. Fez muito mais do que o previsto. Trabalhou a vida inteira. Então ele foi além. Foi muito além. Esses espíritos, e quando chega a missão deles, a gente vê Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um homem de bem. Era um professor, poliglota, discípulo de Pestalozzi. Abriu uma instituição aos moldes da Yverdun, na Suíça, de Pestalozzi. Vivia com a sua esposa, Amélie Baudet, tranquilamente. Dava sua aula, escritor, várias teses, livros publicados. Aos 50 anos, 55 anos, né? Aos 55 anos ele conhece a doutrina espírita. E desencarna com 65 anos. Não, aos 50 anos ele reconhece e aos 65 ele desencarna. Ele trabalhou ali 14 anos na verificação das mesas, no estudo das mesas girantes, né, a dança das mesas, até a publicação dos livros, do Livro dos Espíritos. Em seguida, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, depois o Céu e o Inferno, e por último a Gênese, 1869, ele desencarna. Então você vê, ele veio para aquilo e fez. Ele cumpriu. Então ele teve uma vida normal, né? Normal que a gente diz, de um homem de bem na sociedade, como professor, como educador, como sempre foi. E agora está na hora da gente trabalhar aqui a doutrina espírita. Ele cumpriu com o dever dele. Ele cumpriu. E quando a gente analisa Allan Kardec, lá pelas tantas, a gente vê que ele pertence ao mesmo grupo daqueles instrutores, que ele dá as opiniões dele, ele coloca ali as suas observações. Então ele está no mesmo nível daqueles espíritos. Ele fez. Assim cada um de nós. A gente veio para fazer isso.
Isso aqui eu me comprometi. Posso ir além? Posso ir além. Pode falar. O termo completista, ele diz respeito ao tempo, ao tempo de fluido para aquela encarnação se realizar, ou ao cumprimento das metas reencarnatórias? Tá. Se eu achar aqui, eu leio para você, que a gente estudou algumas aulas atrás, que o André Luiz pergunta exatamente, poderíamos dizer que esse espírito é um completista, um que vai reencarnar? Deixa eu ver, vou passar aqui, eu acho que eu sublinhei, se eu ver a primeira sublinhada aqui, eu leio aqui o que está escrito aqui para te responder. Se não, vou falar aqui com as minhas... Desculpe embaraçar, eu tenho um livro em casa, eu busco lá atrás. Não quero atrapalhar. Não atrapalha em nada não. Não atrapalha. Eu não achei. Mas... todas as suas etapas. Não, é o que cumpriu todas as suas metas, todos os seus compromissos. E tem um espírito que ele está falando aqui, que ele vem, ele diz assim, você tem tudo para ser um completista. Se ele vencesse, ele seria um completista. Quer dizer, ele cumpriu todas as metas. Isso aí. Tá? Realmente tem que ver, tem que ler. Que a gente escuta às vezes as pessoas falarem às vezes, né? E não sabe. Mas está aqui no Missionários da Luz. Está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se achar, eu leio. Não é muito longe, não. Está no Missionário da Luz. O André Luiz pergunta, é esse um espírito completista ou será ele um completista? Esse é na página 158. Esse é na página 158. 158? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a Andressa localizou. Não é na 158 não. No teu livro é 158? Mas não tem problema não. Não tem problema, de outra vez eu trago aqui para a gente ver o completista direitinho aqui. Mas está aqui, é só quem está em casa aí, quem está em casa que deu... porque o meu livro é diferente, tem várias edições e a gente não dá para dizer a página certinho não. Perdão, eu escrevi do lado para eu não esquecer. Porque o que seria um espírito completista? Nada melhor do que a gente ouvir do próprio André Luiz, né? Está aqui, achei. No meu livro é a página 214. Eu vou voltar um pouquinho, já está na hora da gente terminar, mas vamos lá. As últimas, eu vou voltar lá no capítulo, quando ele fala do completista, no capítulo, deixa eu ver aqui, o número desse capítulo aqui. Deixa eu ver se é o 10 ou se é o 11. Capítulo 12, preparação das experiências. Então está no livro Missionários da Luz, no capítulo 12. Aí ele vai falar aqui da reencarnação do Silvério, né? Vou ler um pedacinho aqui, ó. Pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura?
70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Manassés é um dos responsáveis lá pelo departamento ou pelo Instituto de Reencarnação. Pondere a graça recebida, Silvério, porque o Silvério vai reencarnar, vai ter um problema na perna. Aí o que ele está dizendo para o Silvério, para esse que vai reencarnar? Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70, que o Silvério vai viver 70 anos. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu. Não vou responder não, para você vir na outra aula. Vou continuar lá. Então, vamos lá. Ele sorriu e retrucou bem-humorado. Olha o que significa completista. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Explicou? Pena que não dá para eu aprofundar aqui, nós já aprofundamos na aula passada, mas está aqui. Você pode ver, está no capítulo 12, tá? É lá para o final do capítulo 12, quase no final. Vamos voltar aqui? Vamos terminar esse pedacinho aqui. Não vai dar para acabar hoje ainda. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, onde é que eu estava. Hã? Essa cota. Ah, está aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou voltar. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado. Está entendendo lá a pergunta lá do André Luiz. Aí ele falou, instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriamente de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Aqui que a gente parou. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna,
onde os dirigentes da alma fixam uma cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. O espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe forem conferidas. Foi aqui que a gente parou, né? Isso aqui tá entendido isso aqui? A gente tinha explicado. Aí ele continua. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de por ter uma palestra, observou: eu vou ter que parar aqui por causa da hora, e a gente só vai terminar esse capítulo mesmo semana que vem, né? A gente vai parar para não cansar os ouvintes, a gente fica com pena. Paramos aqui no meu livro na página 287. Aqui. A essa altura, Alexandre interrompeu. Hoje é dia 24. Não, 25 mais 7 é dia 2? 2 de maio. Pensei que hoje a gente ia acabar, né? Mas é muito bom estudar André Luiz, né? É muito bom. A gente já está pelo menos a umas 12 aulas aqui na reencarnação de Segismundo. Esse capítulo 12, o capítulo 11, poxa, são riquíssimos. Dá vontade de pegar e fazer de novo o livro. Mas nós vamos fazer. Quando acabar, a gente começa tudo novamente. Alguma pergunta? No question? Então vamos à nossa... Sentimos falta da Malu, do Itamar, da Elaine. Então, Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estudos em nossa casa de amor, a oportunidade de aprendermos sobre a reencarnação, estudo aprofundado que o nosso irmão André Luiz trouxe para nós aqui na Terra. E também muito agradecemos a ele, ao Chico, por tudo que recebemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Allan Kardec, que trouxe a base, trouxe-nos a instrução dos Espíritos, o compilador da doutrina espírita. A nossa gratidão. Também a Leon Denis, o apóstolo que deu continuidade a essa querida e amada doutrina dos Espíritos. Agradecemos ao altivo, a direção espiritual da nossa casa, que seja em nome então do nosso querido irmão, diretor desta casa, o altivo, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome de André Luiz, do nosso querido Chico, de Leon Denis e de Allan Kardec, é em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.